Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens nesses últimos domingos aí, acerca de esperança. Nós cremos que a nossa missão é amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. E nós enfrentamos um mês de profunda reflexão em alguns temas, e aí nós começamos então essa série oferecendo aqui uma esperança real, uma mensagem que entrou como introdução de toda a série, todas as mensagens que viriam. E aí, domingo passado, nós vimos acerca de oferecer esperança para aqueles que lutam contra a ideação suicida. Então, depois você pode acompanhar isso aí também, seja nas redes sociais, em mensagens, imagens, vídeo. Você pode rever e encaminhar para os seus amigos, encaminhar para os seus familiares, aquelas pessoas que lutam com isso. Nessa semana, talvez você ficou sabendo que uma pré-adolescente de 11 anos tentou tirar a própria vida aqui na nossa cidade, né? Então é algo muito triste isso acontecendo, e nós como povo de Deus estamos aqui e devemos anunciar e dizer que existe uma esperança real em Jesus. E hoje nós queremos falar sobre depressão. A Organização Mundial da Saúde diz que houve um aumento de 25%, né, no primeiro ano da pandemia. Então, daquelas pessoas que já estavam enfrentando alguma luta contra a depressão, uma forma de abatimento, no primeiro ano da pandemia houve um aumento de 25%. E para te chocar, a afirmação da OMS é que a depressão será a doença mais comum do mundo no ano até 2030. Ou seja, vai ter um aumento cada vez maior de pessoas que falam que têm depressão, que lutam contra a depressão. E para nos assustar ainda, a informação que nós temos de julho desse ano é que o Brasil vive uma segunda pandemia na saúde mental, diante dos números de pessoas que estão lutando contra a depressão, que esse número aumentou de uma forma muito grande. Então o país está lutando contra isso nessa segunda onda aí da pandemia. E aí nós precisamos entender o que é depressão. O que é depressão, né? Depressão é pecado, depressão é doença, é um, é outro, é os dois. O que é depressão? Eu consigo identificar a depressão fazendo um exame no laboratório, é alguém que me fala que eu tenho, é eu que descubro que eu tenho. O que é depressão? É difícil entender, né? Nós sabemos que é algo que afeta o humor, é algo que produz alteração no humor, um conjunto de condições, inúmeros sintomas, tanto psicológicos quanto físicos. Então nós sabemos por aí só que já é uma complexidade a gente pensar em depressão. E aí, um psicólogo e professor de psicologia, Archibald Hart, talvez assim que se pronuncia, olha o que ele diz, a definição, a explicação sobre o que é depressão. Ele diz o seguinte, deveríamos ter desenvolvido de termos diferentes para identificar as diversas manifestações de depressão. Já que isso não ocorreu, teremos de tolerar o uso de um único termo para uma enorme complexidade de manifestações. O que ele está querendo dizer? Que depressão é algo complexo. Depressão de fato, é um conjunto de sintomas, é um conjunto de fatores que reunidos é dado o nome de depressão. E aí ele fala, era importante que a gente separasse e usasse termos diferentes para cada aspecto, visto que isso não foi feito. Então a gente tem que tolerar esse termo depressão, porque quando alguém fala estou com depressão, o que ela quer dizer com isso? Ela está lutando com culpa, ela está lutando com tristeza, ela está lutando com uma certa paralisia, ela está lutando contra uma ideação suicida. O que ela está lutando especificamente? De acordo com o DSM, que é o livro, né, que trata acerca da saúde mental, e ele apresenta alguns critérios lá, para dizer que alguém tem depressão, ele lista 9 critérios. O primeiro critério que ele fala é cerca de um humor deprimido em grande parte do dia, praticamente todos os dias. Isso de acordo com o relato do paciente. O paciente chega e diz, olha, durante o dia todo, boa parte do dia, eu fico deprimido. Ou de alguém que chega para o médico e diz, essa pessoa aqui, ela fica deprimida durante boa parte do dia ou todo dia. O segundo critério é uma grande diminuição de interesse ou prazer em praticamente todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia.
ou quase todos os dias. E isso novamente segundo o relato da pessoa, ela fala: eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de lavar louça, eu não tenho vontade de sequer tomar banho, arrumar o quarto, conversar com alguém, eu não tenho vontade. Isso segundo o relato da pessoa ou de alguém falando sobre ela. Perda ou ganho significativo do peso, sem estar fazendo dieta, né? Isso aqui eles consideram mais ou menos 5% do peso corporal, uma alteração aí no mês, ou a redução ou aumento no apetite quase todos os dias. Então a pessoa ela começa, para de comer, ou ela começa a comer bastante, isso afeta o peso dela. Outro elemento, outro critério é insônia, ou hipersônia, né? Não sei se é assim que fala, hipersônia mesmo, né? Quase que diária, ou ela dorme muito, ou ela dorme pouco, não dorme basicamente nada. Uma agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, ou ela é muito agitada ou ela é muito parada, né? Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, está sempre cansado, né? Está sempre sem energia. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, né? Então aquela pessoa que fala assim: eu não sirvo para nada mesmo, eu sou um fracasso, né? E aí ela luta com isso, e não é apenas uma autorrecriminação ou uma culpa por estar doente. Uma capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, uma indecisão quase todos os dias. De novo, relatado por ela ou relatado por alguém que diz que ela tem essa dificuldade de se concentrar. E por fim, pensamentos recorrentes de morte. Não somente o medo de morrer, mas uma ideação suicida sem um plano específico, ou talvez uma tentativa de suicídio, ou até mesmo um plano traçado para cometer suicídio. Você vê que a definição do DSM já é uma definição muito abrangente, sim ou não? É isso ou aquilo, né? É o relato da pessoa falando ou é alguém falando acerca dela. Aí eu te pergunto, meus irmãos, de todas essas informações aqui, para alguém ser rotulado, diagnosticado como depressão, ela tem que ter pelo menos 5 desses critérios aqui. Aí eu te pergunto, quem aqui não passa por isso de vez em quando? Porque esse aspecto é tão abrangente, porque se a gente olhar por aí, a gente poderia falar, basicamente, eu vivo em depressão, não é verdade? Será que é esse termo tão abrangente? Por isso que aquele psicólogo falou, né? É tanta coisa que a gente deveria separar, porque agora a gente tem que tolerar todas essas informações juntas. Quem nunca passou por isso? Houve uma pesquisa em 1978, uma pesquisa com professores, 242 professores, 95% deles, 95% dos professores falaram que tem esses sintomas aqui 6 vezes por ano. Ou seja, a depressão é mais comum do que a gente imagina. A depressão, só por aqui a gente está falando isso aqui, já é muito mais comum do que nós imaginamos. Tem gente que tem mais facilidade em lidar com ela, tem gente que tem mais dificuldade. Isso aqui é mais comum no ministério pastoral do que você imagina. Tem momentos que é mais intenso, tem momentos que é menos intenso. Mas tem momentos que eu falo, eu tenho tudo isso aqui, só não estou pensando em morrer, mas estou pensando no céu. Estou falando, não, Jesus, volta logo, já cansei desse mundo aqui. Então a gente vai entrar nesse rótulo, nessa categoria de diagnóstico, né, como depressão. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse fenômeno? Será que a Bíblia tem uma resposta? Se você procurar na palavra de Deus a palavra depressão, você vai encontrar? Sim ou não? Não, então ela não tem nada a nos dizer sobre isso? Ela tem muito a nos dizer sobre isso, porque quando nós entendemos o que a pessoa está falando, nós olhamos para a história e nós vemos isso aqui é mais normal do que nós podemos imaginar. E aí você olha para a palavra de Deus, você vê personagens que passaram por isso: Moisés, Noemi, Saul, Elias. Hoje eu gostaria muito que a gente abordasse acerca de Elias, mas devido à quantidade de conteúdo, nós não vamos fazer isso hoje. Vai ficar para uma outra oportunidade, onde a pregação vai ser só em Elias, para a gente poder entender o que aconteceu com ele, o que ele lutou, o desejo de morte dele, de ficar deitado numa caverna isolado, não queria sair, com dificuldade de se alimentar, o anjo do Senhor tinha que vir. Ele falou, só eu restei, ninguém mais foi fiel.
e de repente ele é restaurado. E nós precisamos entender o que aconteceu com Elias, Jó, Davi, Asaf, Salomão, Jonas, Jeremias, Pedro, os discípulos, Paulo, Epafrodito. Os salmos estão repletos de aspectos de pessoas deprimidas. Você conhece aquele Salmo 42, não conhece? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei. Olha o que diz no Salmo 38. Olha esse relato. Se você luta contra a depressão, se você deseja entender um pouco melhor esse fenômeno, você precisa entender um pouco o Salmo 38. Salmo 38. Eu vou ler aqui, você esteja prestando bem atenção na leitura desses versículos, porque depois eu vou te perguntar quais são alguns elementos que aparecem aqui nesses versículos que apontam para uma depressão, ok? Salmo 38, do versículo 1 até o versículo 17. Ó Senhor, não me repreendas na tua fúria, nem me disciplines na tua... versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa da minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros. Meu coração bate depressa. Minhas forças se esvaem, a luz dos meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa da minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam um dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças, como mudo permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor, meu Deus. Orei, não deixes que os meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Irmãos, você conseguiu identificar aqui elementos que apontem para uma depressão? Você conseguiu? Muitos ou poucos? Muitos. Você vê quantos tem aqui? Cite alguns aí. Culpa, que mais? Dor, que mais? Cansaço. Próprio pecado. Indefinição, eu ando de um lado para o outro, que mais? Abatimento. Que mais? Isolamento, está sozinho, a própria doença que a gente mencionou, angústia, aflição, exaustão. No versículo 10 diz que ele tinha arritmia, o coração dele disparava. Olha essa angústia afetando o coração dele, disparando. Veja que esse fenômeno da depressão não é novo. A gente tem muitas respostas na palavra de Deus e nós podemos olhar para ela e compreender o que Deus tem a nos dizer então sobre esse fenômeno. Quais são as causas que geram então esse estado, esse estado complexo? Quando nós olhamos para as causas, a gente precisa entender que são múltiplas causas. O doutor Shekhar, eu acho, ele é do Departamento de Saúde Mental da OMS, ele trabalha lá e ele diz o seguinte acerca da depressão: a depressão tem diversas causas,
Algumas delas biológicas, o corpo, mas parte dessas causas vem de pressões ambientais. Uau! Então, se você pensa, depressão é algo orgânico apenas. Não é. Pode até vir do corpo, mas boa parte delas vem de situações externas. E aí isso tem a ver com a minha cosmovisão, como eu enxergo os problemas. Olha que interessante. Tem fatores no meu corpo que podem sim influenciar alguém a ficar mais deprimido. Mas também tem fatores externos, e isso tem a ver então com a maneira que eu estou enxergando o mundo ao meu redor. Por exemplo, alguém comete um pecado, alguém sofre um pecado também, né? Ela tanto pode cometer como pode sofrer. Lá no passado, vamos pegar um exemplo aqui, alguém é violentado sexualmente, seja na infância ou na vida adulta, lá no passado. Então ela foi vítima de um pecado, certo? Ela vai trazer trauma disso, ela vai ter sequelas disso na vida dela. Se ela não souber lidar com esse problema, vai vir um outro problema, e que se ela não souber lidar, agora vai ter um acúmulo de 2 problemas. E aí vem mais problemas, eles vão intensificando. E aí vai chegar um momento que ela vai estar num estado extremamente deprimido, porque ela não conseguiu lidar com os problemas que foram chegando. Algumas situações são ingovernáveis, estão fora do nosso alcance. Eu já compartilhei já com os irmãos de aconselhamentos, de situações onde pessoas sofreram muito. A questão de abuso é mais normal do que a gente imagina e não deveria. Isso é contra a vontade do Senhor. Mas são inúmeros casos de pessoas que passam isso na família e trazem marcas disso. Grande sofrimento. Mas tem situações também que nós fomos negligentes. Nós fomos negligentes e nós, seja por cansaço, estou cansado, eu não vou mexer com isso aí não. Ou seja, medo de sofrer, não vou mexer com isso porque vai dar um trabalhão, eu não quero me envolver com isso. E isso vai trazer então problemas para a nossa vida. Peter Breggin, ele é um ex-consultor da NIMH. Esse Peter Breggin, ele é um psiquiatra não crente, famoso, ele já deu até entrevista na Oprah, aquele programa de entrevista americano, bem famoso. E aí ele diz o seguinte: a depressão é uma resposta humana natural ou normal a lesões e perdas emocionais. Eu vou repetir o que esse psiquiatra não crente diz. A depressão é uma resposta humana, natural e normal a lesões e perdas emocionais. Ou seja, eu tive perdas, eu tive lesões, pessoas feriram, tive problemas, tive feridas, e a maneira como eu reajo a isso, a maneira como eu interpreto isso, aquilo que eu decido, o que eu vou fazer com essa informação e com essa circunstância, é isso que vai causar ou não depressão. E aí no DSM, eu citei aqui o DSM-5, está na quinta a edição, talvez seja assim que pronuncia, mas o DSM-1, sabe como que eles identificavam depressão? A palavra usada era reação. Reação, ou seja, é uma resposta. Então, quando nós pensamos em depressão, nós precisamos lembrar que são múltiplas causas. Que causas podem causar então depressão? Circunstâncias, perdas, tragédias, pressões, sofrimentos. Eu lembro uma vez o Globo Repórter fez uma reportagem sobre depressão. Eles entrevistaram uma mulher cujo marido estava acamado e ela não conseguia sair do lado dele para cuidar dele. Ela tinha uma filha bem pequena também em casa, então ela não conseguia trabalhar porque precisava cuidar da família. A filha estava ali junto e aquela situação não tinha esperança nenhuma, era só uma situação de desespero. A comida vai acabando, as contas vão chegando, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ajuda do Estado, são pessoas ajudando, mas nem sempre vem ajuda. De repente ela está em depressão, porque ela olha para aquela situação e ela fala: o que eu vou fazer? Não tem o que eu consiga fazer nessa circunstância. Então as circunstâncias, as perdas, as tragédias, as pressões, os sofrimentos podem sim nos levar à depressão. Outras pessoas também,
Sim ou não? São a causa de depressão. Talvez um dos maiores fatores aqui, né? Pecadores, o que fazem de melhor? Pecam. E o pecado desses pecadores miseráveis afeta a vida só deles? Não, afeta a nossa vida também. Pecadores pecam. E o pecado afeta a nossa vida. Como se não bastasse, pecadores falam. Sabia disso, né? Pecadores falam. E eles usam palavras que nos machucam. Quantos de nós, talvez presentes aqui hoje, traz palavras que foram ditas lá na infância, aquilo dali, ó, ressoa como se fosse hoje. No embate, num conflito com alguém falou alguma coisa, aquilo dali marca. A pessoa já pediu perdão para você, mas é difícil esquecer porque aquilo lá foi uma flecha que atravessou o seu coração. Jean-Paul Sartre, ele diz o seguinte: o inferno são os outros, porque pecadores pecam. Satanás pode ser uma causa da depressão porque ele oprime. Satanás se opõe à luz de 1 Tessalonicenses 2,11 e Atos 10,38, Satanás os oprime. Uma outra causa de depressão pode ser o nosso próprio corpo. Entenda uma frase que eu vou dizer agora para você entender depressão. Você precisa entender isso. A depressão não é orgânica. A depressão, ela não é fisiológica. Porém, a depressão pode gerar problemas fisiológicos. Não tem como você examinar a depressão, porque ela não é física, ela não é matéria, você não consegue analisar ela num laboratório, mas ela pode causar problemas. Algumas situações físicas, orgânicas, que podem provocar a depressão. Vou citar algumas aqui. E aí você tenta ver se você já passou por isso ou tem passado por isso. Pós-parto, a deficiência de vitaminas, vitamina D, por exemplo, doenças neurológicas, endócrinas, efeitos colaterais de medicamentos, Parkinson, derrame cerebral, esclerose múltipla, epilepsia, trauma cerebral, lúpus, mudanças pós-cirúrgicas, AIDS, hepatite, hiper ou hipotiroidismo, doença de Cush, TPM, infecções virais ou bacterianas, certos tipos de dores de cabeça, doença cardíaca, fadiga crônica, são situações orgânicas que podem levar à depressão. Eu lembro uma ocasião que eu estava passando um momento difícil, eu cheguei para a irmã Regina e falei: irmã, eu preciso que você me ajude, porque eu estou examinando o meu coração, eu estou olhando para ver o que eu amo, o que eu desejo, o que eu sonho, onde eu tenho esperança, estou fazendo um exame interno, no Onéias interior, mas eu creio que tem algum elemento mais, eu creio que tem algum elemento físico que está me deixando nesse abatimento. E ela solicitou alguns exames, né? E aí deu acerca do hipotiroidismo, né? E aí deu baixo, vitamina D baixa, testosterona baixa, e aí ela falou: né, você tem que tomar agora por ano, tá bom? O resto da sua vida aí, você vai tomando esse remedinho, né, que vai ajudar. Remedinho pequenininho, deu uma dose, né, inicialmente baixa, tomei, opa, tô melhorando. Aí passou um tempo, ela falou: como é que tá, Onés? Eu tô mais ou menos, não tô 100% ainda, vamos ver, vamos fazer o exame de novo, né? Aí fez o exame, ó, vamos aumentar um pouquinho essa dosagem aí. E aí esses dias ela chegou de novo: Onés, como é que tá lá os exames? Já fez de novo? Tem que fazer de novo. E aí eu tô sendo acompanhada por uma nutricionista, né? E aí fui nela e falei assim: você pode solicitar alguns exames aí para mim? Pede tudo, tá? Aí eu contei a história para ela: pede tudo aí que eu quero fazer tudo de novo para ver como que está. Porque a gente vai entrando em situações em que a gente está lidando, a gente está examinando o coração, mas parece que tem alguma coisa física que está nos levando a isso. Então o corpo pode também causar depressão. Mas talvez o principal fator aqui, meus irmãos, é o coração. É o nosso coração pecaminoso. Olha o que diz em Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21.
Marcos capítulo 7, nós leremos o versículo 20 até o versículo 23. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídios, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então veja como que é o nosso coração. O que contamina não é o que a gente come, o que contamina não é o que a gente bebe, o que nos contamina é o que sai do nosso coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto, o nosso coração ele está com um vírus que ele deixou o nosso amor desgovernado. Ao invés de a gente amar a Deus e amar o próximo, a gente está buscando nos amar, e isso vai trazendo sequelas, isso vai trazendo problemas. Então nós vemos que o nosso interior já está com problema. O nosso interior, o ser humano, ele não nasce bom. O ser humano não é bonzinho, bonitinho, perfeitinho quando ele nasce, ele já nasce defeituoso. O ser humano, ele já nasce anormal, porque ele já está corrompido, o coração dele já está programado para o mal, porque o pecado já afetou ele. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 16. Tiago 1, 13 a 16. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. Versículo 14, Tiago capítulo 1, marque esse versículo aí na sua Bíblia. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixem enganar, meus irmãos. Então nós somos tentados segundo os maus desejos do nosso coração. Ainda em Tiago capítulo 4, versículo 1. Versículos de 1 a 3. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, dentro de nós tem prazeres, tem desejos que estão em conflito, ok? Versículo 2: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Olha o que o texto está falando: os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas emoções, o nosso querer, ele está em conflito, são motivos errados. É por isso que a gente pede e não recebe. Queridos, o nosso interior, então, ele já está corrompido. O nosso interior já está estragado. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de Jesus. Eu quero te dar um exemplo que é muito usado também em estudos, desse camarada chamado Phineas Gage, né? Dizem que esse cara aqui, a história dele é que ele era um cara bacana, trabalhador, gente boa, gente fina. E ele trabalhava numa linha férrea, e eles precisavam tirar essa linha férrea do lugar, e eles estavam dinamitando. E aí ele foi encarregado de dinamitar. Ele pegou essa haste, né, essa lança aqui, e aí tinha um buraco lá, ele colocou pólvora, e aí ele precisava socar a pólvora dentro daquele buraco com essa lança. E aí, enquanto ele foi socar, parece que deu alguma faísca lá na rocha, né, enquanto ele batia, e aí explodiu. Nisso aquela lança veio e atravessou então a sua bochecha, né? Levou parte do olho, levou parte do cérebro. O que aconteceu com esse camarada, né?
Depois de 3 semanas aí, a ferida foi tratada pelos médicos, e aí Gage, ele já podia circular pela vila novamente, mas as pessoas perceberam que ele estava diferente. Eles perceberam que o Gage, Finéias, ele foi transformado. Ele se tornou um homem mau. Ele se tornou um homem grosseiro. Ele se transformou num homem desrespeitoso com os colegas. Um homem que não ouvia mais conselhos. Os seus planos, foram abandonados. E ele passou a agir de forma insensata. Ele agia sem pensar nas circunstâncias, nas consequências. A sua transformação foi tão grande que os seus amigos disseram que após o acidente que ele teve, ele não era mais a mesma pessoa, era outra pessoa depois do acidente. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com ele? Foi um problema que ele teve no cérebro? Será que se a gente conseguisse restaurar o cérebro dele, a medicina, a ciência fosse avançada e conseguisse reconfigurar o cérebro, os neurônios, talvez desse química para ele, Será que ele poderia se tornar um homem ajuizado, um homem piedoso, um homem com uma conduta moralmente correta? Se nós dissermos sim, a gente poderia fazer isso. Nós estamos dizendo então que o problema moral reside no cérebro, na matéria. Mas se nós interpretamos esse texto da palavra de Deus, e quando nós olhamos um caso como esse, é só um exemplo, nós conseguimos entender que na verdade o que aconteceu com ele, o que deu de errado com ele, é que o acidente fez com que ele revelasse quem verdadeiramente ele era. O acidente fez com que ele perdesse o freio moral que ele tinha. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas eu não vou fazer isso. Mas por que ele agiu dessa forma? Porque dentro do seu coração já havia maldade. Se dentro do seu coração não houvesse maldade, poderia chacoalhar e não sairia maldade do seu coração. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, porque não havia maldade no coração de Jesus. Mas no coração de Finéias havia. Quando ele perde o freio, então, quando ele começa, talvez um dos principais órgãos que o corpo tem, começa a não funcionar bem, ele começa só a arrojar, a despejar, a transbordar aquilo que já está no seu próprio coração. Então nós olhamos para isso e nós vemos que o problema está no nosso coração. Então o que nos leva à depressão, o principal fator é o nosso coração. E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente hoje acerca disso, a importância da fé. E eu quero, nessa mensagem, nessa reflexão, oferecer esperança para ti. Eu quero, então, nesse momento, oferecer alguns comprimidos para a cura. Resumindo aqui o que nós vimos até agora. A depressão ela é complexa. A depressão atua no ser humano como um todo, tanto na parte física, como na parte imaterial. A depressão, ela em si, não é orgânica. Não tem uma parte do meu corpo que tem depressão, ok? Ela atua em mim. A depressão ela tem múltiplas causas e logo nós precisamos então de um equilíbrio terapêutico para nós vencermos isso. Então nós precisamos, em primeiro lugar, aí, não por ordem de importância, mas apenas de citação, nós precisamos cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus. Eu, pessoalmente, tenho sentido muita falta de estar na academia, puxando ferro, malhando, suando, transpirando. E aí a nutricionista fala, você tem que caminhar. Eu falo, gente, mas caminhar para mim parece que não é atividade física. Ela falou, mas é. Eu falei, mas para mim parece que não é. Porque eu gosto de suar, eu gosto de estar lá, eu vejo postagens sobre academia, eu falo, como eu queria estar lá. E aí, conversando com ela, às vezes tem uns dias eu falo, nossa, esses dias foram bastante deprimidos. Eu sei que a obesidade afeta, não há dúvida disso, mas parece que tem, é mais difícil. E eu percebo, Onéias, testemunho, causa própria, quando a alimentação ela está mais ajuizada, nós temos mais ânimo. Quando a gente come proteína adequada, salada adequada, nós temos muito mais ânimo. Quando a alimentação é de qualquer jeito, a vida está corrida, vai de qualquer jeito o café,
vai de qualquer jeito o almoço, vai de qualquer jeito depois, a gente vai se arrastando, e aí a gente se arrasta, a gente quer energia rápida, não é? A gente quer reposição rápida, então a gente vai para aquilo que é mais fácil. Então cuidar da alimentação, da atividade física. É comprovado que o exercício ele funciona para depressão leve e moderada. Pessoas que têm depressão leve e moderada, quando a gente recebe alguém no aconselhamento e a pessoa está lutando contra a depressão, primeira coisa é caminho. A sua tarefa não é memorizar versículo, sua tarefa não é ir para a igreja, grupo pequeno, sua tarefa é caminhar. Próxima semana, quando se encontrar, eu quero que você preste conta da caminhada que você deu, que vai melhorar. Depressão leve e moderada ajuda. Outro fator importantíssimo na questão do corpo, dormir bem. É preciso dormir bem. Quando você dorme bem, desligando todas as luzes, o seu cérebro vai desligar. Não durma com a TV ligada, não durma com a luz acesa, apague todas as luzinhas do celular, tire o celular do quarto, desligue tudo, blackout total. Vai terminando a noite, pare de usar telas. Porque quando você está usando tela ou você está lendo, você está mostrando para o seu cérebro, fica acordado que eu estou ativo ainda. Então vai chegando o final da tarde, pare as atividades mentais, pare de estimular o cérebro para que ele vá descansar. E o principal aqui talvez, vá ao médico e peça para ele fazer exames. Olha, eu quero uma bateria de exames, eu quero ver se tem alguma coisa no meu corpo que não está bem. Em segundo lugar, cuide do coração. Provérbios 4, 23. Vamos abrir lá, Provérbios 4, 23. Alguém leia bem alto, por gentileza. Pode ler. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito obrigado. A sua vida depende do quê? Do coração. Então guarde ele. Guarde ele. A depressão muitas vezes vem devido a alguma perda que você teve. Então, no aconselhamento nós chegamos, o que você ama? Você precisa responder, o que te dá alegria? O que te dá prazer? O que você mais espera? O que você mais deseja? Aonde que você busca refúgio? Em quem você confia plenamente? Essas respostas precisam ser respondidas. Aonde está o seu coração? Em quem mais você pensa? Em quem mais você fala? Mesmo em situações onde o corpo pode despertar a depressão, nós precisamos investigar as raízes do nosso coração. O que nós estamos esperando? Qual que é a nossa expectativa? Qual que é o nosso desejo? Por que algumas pessoas que sofrem, irmãos, experiências traumáticas, caso grave mesmo, elas não entram em depressão? Por quê? Porque o coração está ajustado. Se o coração está bagunçado, ela vai entrar em depressão. A razão que essas circunstâncias em si, sozinhas, elas não são a causa da depressão. Existe um ciclo, então, depressivo. As circunstâncias, elas devem estar ligadas a um sistema de crenças no meu coração, da forma como eu interpreto. Lembra que a gente viu? Reação, resposta. Lembra de José? Abandonado pelos irmãos, foi jogado no poço, foi enganado, disseram que ele havia morrido, roubaram a túnica dele, encharcaram em sangue, levaram para o pai. Ele é vendido como escravo, vai para o Egito, está na prisão. Começa a se destacar na prisão, vai para trabalhar para o capitão da guarda. No capitão da guarda ele é enganado de novo, cai numa armadilha. A mulher do homem queria agarrar ele. Pela fidelidade dele a Deus, ele vai para onde? Para a prisão de novo. Ele revela sonhos, ele diz, olha, quando você chegar lá no faraó, lembra de mim, tá? E a Bíblia diz que durante 2 anos esqueceram de José na prisão. E no final da vida dele, ou melhor, da história em Gênesis, o coração dele está amargurado ou está gracioso? Gracioso. Os irmãos estão morrendo de medo. E aí ele fala, fiquem tranquilos, gente. O mal que vocês fizeram contra mim, e foi mal, hein? Foi mal. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou ele em bem. Fica tranquilo. Deus está no controle. Deus é soberano. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é
fiquem em paz. E aí a Bíblia diz que ele falou amavelmente com seus irmãos. Ou seja, circunstâncias cruéis, difíceis, não são suficientes para me levar à depressão. Eu caio em depressão se o meu coração estiver desajuizado. Em quarto lugar, compartilhe dons e talentos. Lembra que a gente viu na mensagem passada? Ajudar, ajuda. Quando nós ajudamos, nós somos ajudados. Olha o que diz em João 13, versículo 17. João 13, 17. Quem achou, se alguém achou aí, pode ler bem alto. João 13, 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém. Olha o que Jesus está dizendo. Agora que vocês sabem o que eu falei para vocês, o que eu fiz, o que eu ensinei, vocês vão ser o quê? Felizes se vocês praticarem. E o que Jesus havia feito nos versículos anteriores? Lavado os pés daqueles que iriam abandoná-lo. É isso que Jesus fez. Ou seja, Jesus está servindo. E Ele diz para mim, Ele diz para você: quer vencer a depressão? Quer alegria? Quer alegria? Quer muita alegria? Sirva. Sirva. Vá ajudar. Saia do seu mundo. Ajude as pessoas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ajudar, ajuda. Então, se nós queremos transformar a nossa tristeza em alegria, nós precisamos fazer o que Jesus falou. E em quarto lugar, nós devemos crer no Evangelho. Vamos ler juntos aqui esses 4 comprimidos para a cura, vamos lá? Cuide do corpo, cuide do coração, compartilhe dons e talentos, creia no Evangelho. Olha o versículo 1 do capítulo 14. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Crer no Evangelho. Crer, irmãos, crer ajuda a vencer a depressão. Vamos ver juntos? Crer ajuda a vencer a depressão. Olha alguns dados que a ciência traz para nós. A Ingrid, né, esse médico aqui, ele é diretor associado do programa de estudos de placebo. O que é placebo? É um comprimido que não tem química, né? E aí eles fazem testes para ver nas pessoas conseguir ter alguns exames, né? Então eles usam muito o placebo nos exames para depressão. E a gente vai ver algum dado que ele levanta. Então vamos dizer, eles pegam lá um grupo, 30 pessoas, não sei o número, né? Só estou arredondando aqui, pegam 30 pessoas, para 15 elas vão dar placebo, elas não estão dando química. E para as outras 15 elas vão dar química. E aí depois eles vão perguntar: você melhorou? Você se sentiu bem? Eles não sabem o que eles estão recebendo, eles só tomam. Você se sentiu melhor? Aí digamos que quem recebeu o placebo fala: nossa, a gente ficou bem melhor. Esse comprimido aí é bom, hein? Então eles tomaram o placebo. E vocês? A gente também ficou bem. Opa, então a gente precisa identificar isso. O placebo ajudou e depressão, antidepressivos também ajudou. Ou ao contrário, o placebo não ajudou nada e as 15 pessoas falaram: cara, a gente está deprimido do mesmo jeito. Esse remédio aí não funciona. E aí talvez quem tomou antidepressivo falou: houve mudança. Então ele é diretor do programa de estudo placebo em Harvard. E aí olha o que ele descobriu nas suas pesquisas: que 82% dos benefícios eram de efeito. Uau! 80 de 10 pessoas, 8 diziam que nada ajudou. Dá para você entender isso? Nada me ajudou. Elas sabiam que elas estavam tomando placebo? Não sabiam. Eu vou explicar um pouco melhor. Esse estudo aqui dele foi comprovado também pelo jornal americano da Associação de Medicina. Comprovou também, 80% do placebo poderia reproduzir o efeito da medicação antidepressiva. Irmãos, é 80%, não é 10, não é 20%. De cada 10 pessoas, 8 falaram: eu estou melhor tomando esse comprimido que lançaram agora na farmácia aí. Que bênção, parabéns aos cientistas. Eu estou me sentindo muito melhor. Eu te pergunto agora, irmãos, por que eles se sentiram melhor? Por quê? Porque eles criam. Eles acreditaram
acreditavam. Eles falaram assim: esse remédio vai me ajudar a vencer. Eles tinham fé. Eles descobriram isso. Com aquilo eles poderiam melhorar. Não para por aí. Andrew, ele é ex-presidente do Colégio de Psiquiatria do Reino Unido. Esse Colégio de Psiquiatria aqui no Reino Unido é a principal organização profissional de psiquiatria. Ele é responsável por representar os psiquiatras, a pesquisa psiquiátrica e fornecer informação ao público sobre problemas de saúde mental. E olha o que ele nos diz: é o principal programa de psiquiatria do Reino Unido. Olha o que ele está dizendo. O que escrevi é uma tentativa de retratar as dificuldades entre a psiquiatria e a fé cristã. O efeito vantajoso da crença religiosa e espiritualidade na saúde mental e física é um dos segredos mais bem guardados da psiquiatria e da medicina em geral. Se as descobertas do grande volume de pesquisa sobre esse assunto tivessem ido à direção oposta e se descobrisse que a religião prejudica a sua saúde mental, seriam notícias de primeira página em todos os jornais do país. Não é eu que estou dizendo. São autoridades, e eles estão falando que a fé ajuda, crer ajuda. Ele fala: isso aqui ninguém sabe. Ele falou: mas se fosse o contrário, notícia de primeira página. Então o que nós precisamos é crer no Evangelho. Se crer que um comprimido vai me ajudar, quanto mais crer no Evangelho. Então nós precisamos crer sim que nós somos pecadores. Nós temos que começar por aí, crer sim, nós somos indignos de estarmos diante de Deus, nós não merecemos estar diante de Deus. Se você entender isso, se você entender e falar: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador, derrama graça sobre a minha vida, você vai experimentar a alegria do Evangelho de Jesus. Você vai entender como que esse grande Salvador nos transforma. Esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus eterno não poderia nos aceitar se o pecado não fosse castigado. E o pecado foi castigado em Jesus, no meu e no seu lugar. Ele puniu Jesus. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Olha o que Martin Lloyd Jones ele diz o seguinte: entenda que você não é bom o suficiente. Essa é uma das grandes mentiras que nós temos na nossa geração. Nós precisamos entender que nós não somos bons, não há nenhum sequer. Há um único bom, esse bom é Jesus. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos pessoas ruins, nós somos pessoas que precisam da graça do Senhor. Entenda que você não é bom o suficiente, ninguém jamais foi bom o suficiente. A essência da salvação cristã é dizer que Ele é suficientemente bom e eu estou nele. Irmãos, essa é a nossa alegria. Nós não somos bons, Jesus é bom e nós estamos nele. Nós fomos aceitos, nós fomos acolhidos, nós fomos perdoados, nós somos justificados. Pare de tentar ser bom, você não vai ser. Creia no Senhor Jesus. Eu espero que você já tenha até mesmo memorizado essa frase de Timothy Keller. Vamos ler juntos? Um cristão é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar, e ao mesmo tempo mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. Amém? Nós somos muito mais imperfeitos e pecadores do que nós achamos. Eu tinha uma amiga, uma irmã, lá na igreja que nós passamos, e às vezes a gente estava conversando, ela pegava no braço e falava: Onéias, isso aqui é carne de quinta, isso aqui não é de segunda não, isso aqui é carne de quinta. Mas Jesus nos amou quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Blaise Pascal, ele diz o seguinte: conhecer Deus sem conhecer nossa própria baixeza produz orgulho. Conhecer nossa própria miséria sem conhecer Deus, ou seja, conhecer a minha miséria, sou miserável mesmo, mas se eu não conhecer Deus, gera desespero. Mas conhecer Jesus dá o equilíbrio, pois Ele nos mostra tanto Deus quanto nossa própria baixeza. A medicina, ela quer banir a tristeza da sua vida.
Mas Jesus disse: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Há recompensa para aqueles que enfrentam a melancolia. Há recompensa para aqueles que se entristecem. Corra para Jesus, corra para os braços dele. Eu gostaria de terminar deixando algumas dicas práticas para você que luta contra a depressão. Persevere. A depressão fala para você: se renda, se entregue logo. Deus diz: persevere. Na luta contra a depressão, pare de escutá-la. Comece a escutar Deus. O caminho para a cura é um processo, e esse processo ele é cansativo, mas persevere. Em segundo lugar, prepare-se para a batalha. Quando a depressão lhe der indicações que ela vai chegar, e ela vai avisando: estou chegando, hein? Estou vindo, hein? Prepare-se, meu irmão, prepare-se para uma batalha. Certa vez um homem que lutava contra uma depressão muito aguda, e ele foi percebendo que a depressão estava chegando, e aí ele falou: estou ansioso. Por quê? Eu quero ver o que Deus vai me ensinar dessa vez. Sempre aprendo algo. Quero ver o que Deus vai me ensinar dessa vez. Olhe para a sua depressão de uma forma diferente. Reaja, tá bom? Não pare, quero te dar uma dica: pare de usar palavras como a depressão. Estou deprimido, né? Use tristeza, use sofrimento, use dor, abatimento, cansaço, apatia. Isso vai te ajudar a entender melhor o que você está passando e como encontrar a solução. Reaja, sempre reaja, um passo de cada vez. Não viva com base no rótulo. Não viva com base no rótulo. Deus não te olha: o deprimido ali. Deus te olha como um pecador regenerado ou um pecador não regenerado. Um filho amado ou um pecador perdido. Então não viva com base no rótulo. Quero dar uma palavra para os familiares. Os familiares. Você que tem alguém aí com depressão na sua família. Em primeiro lugar é ame. Ame e ame. Mostre misericórdia. Ouça. Não é fácil viver com pessoas deprimidas. Seja pelo isolamento, seja pelo comportamento inapropriado, sejam ações verbais ou não. Mas planeje amar. Ame profundamente. Ame de coração. Às vezes nós nos cansamos de amar. Mas o amor de Deus foi derramado no nosso coração. E com o amor de Deus derramado no nosso coração, a gente consegue derramar também na vida de outras pessoas e ajudar e amar como Jesus amou. Você sabia que as pessoas deprimidas que obtêm os melhores resultados são aquelas que são amparadas por um amor perseverante? Então ofereça a Jesus. Ofereça o que você tem. O que você tem? Você tem Jesus. Ofereça Jesus, ofereça essa esperança. As pessoas deprimidas, elas precisam disso. Ofereça essa certeza que Jesus está vivo. Ofereça essa certeza que Jesus não nos abandona. Ofereça essa certeza que Jesus voltará. Ele nos levará para um lugar perfeito, um lugar de paz, um lugar de esperança, um lugar onde a justiça vai reinar. Ofereça o que você tem. O alvo é sempre Jesus, o alvo é sempre Cristo. E esse crucificado que venceu a morte, que um dia vai voltar e nos levará para casa. Ofereça Jesus. Peça para a pessoa fazer um check-up. Vá com ela no médico. Peça vários exames. Precisa entender como que está o seu corpo. Administre os antidepressivos. Você administre. Você administre. Essa situação que aconteceu aí em nossa cidade foi isso. Você precisa administrar o antidepressivo. Você precisa tomar conta da medicação. Você que vai falar: agora é hora de tomar. Não, deixa que eu tomo. Não, eu tomo. Eu guardo o cofre. Você vai fazer isso. Pode ser cansativo, e vai ser, mas assuma essa responsabilidade. Ajude a pessoa a estabelecer pequenos passos, pequenos alvos básicos. Não faça tudo para ela, não. Dê pequenos passos. Hoje você vai escovar o dente. Bom? Quero que você escova os dentes. Quero que você levante. Quero que você tome um banho. Quero que você dê uma volta na quadra, né? Trabalhem juntos. Dê tarefas ao dia. Eu vou sair. Na volta eu quero a louça limpa, tá bom? Quero que você lave a louça. Dê tarefas pequenas, alvos por dia. E com amor e sabedoria, não hesite em interromper o rio de desespero
autocomiseração e reclamações. Às vezes a gente fica com medo, a pessoa está lá lamentando muito e a gente, puxa, se eu interromper isso aqui pode ser pior para ela. Interrompa. Olha, você está com um pensamento enganoso. Isso não está certo o que você está pensando. Isso só vai reforçar, se você não interromper, só vai reforçar interpretações não bíblicas. Ela vai achar que Deus abandonou ela, que Deus não está com ela, que Deus não tem um plano para ela. Interrompa essas reclamações e ajude ela a pensar de forma bíblica. Vamos orar? Se você deseja orar junto comigo, se você está lutando contra a depressão, talvez abatimento, apatia, cansaço, talvez tenha tido pensamentos até mesmo de morte. Se você deseja falar, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Renova a sua alegria no meu coração, Senhor. Me ajude a servir as pessoas. Me ajude a receber o consolo do Senhor. Se você deseja, eu gostaria que você se colocasse em pé. E se coloque em pé também aqueles que têm alguém na família e que você gostaria de ajudar essa pessoa. E falar, Deus, eu estou cansando. Eu preciso da sua graça sobre mim para ajudar esse irmão, ajudar essa irmã, ajudar o meu pai, a minha mãe, meu filho, meu tio. Me ajude. Então se coloque em pé para nós orarmos por você, pedir a graça do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dom da fé. Obrigado porque a fé em Jesus, pela graça do Senhor, pela fé em Jesus nós podemos ser salvos e nós podemos ser transformados, Senhor, pela fé em Jesus. Obrigado porque crer ajuda e nós cremos em Jesus. Nós cremos que Jesus venceu a morte, nós cremos que Jesus está vivo, nós cremos que Jesus voltará para nos buscar. E que nós possamos então, ó Pai, como igreja, como pessoas pecadoras, carentes, deformadas pelo pecado, mas sendo transformados, sendo refeitos à imagem daquele que é perfeito, daquele que é Jesus, buscando refletir a imagem de Jesus em nós. Ó Pai, nós queremos então cuidar do nosso corpo, nós queremos, ó Pai, compartilhar nossos dons e talentos, queremos cuidar do nosso coração e nós queremos crer no Evangelho de Jesus. Muito obrigado porque ninguém é bom, mas Jesus é bom e nós estamos nele. Obrigado porque nós somos mais imperfeitos e falhos do que nós podemos imaginar, mas nós somos mais amados e aceitos do que nós poderíamos esperar. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Então esteja conosco, quando a gente andar pelo vale da sombra da morte, que nós possamos olhar para o lado e saber que a sua vara e o seu cajado estão sendo um instrumento de consolo a nós, tanto de direção quanto de disciplina. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude para ajudar outras pessoas a serem transformadas por Jesus. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém, amém